A paz do Senhor para todos os irmãos. Estamos aqui com mais um devocional do canal, episódio 21. Roda a vinheta. Então, meu povo lindo de Jesus Cristo, hoje é o devocional do canal, episódio 21, e nós estaremos lendo Gênesis, capítulo 21, versículo 10, e depois a gente vai ler do 14 até o 18, ok? Vamos lá. E disse a Abraão: deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. 14. Despedimento de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar. Pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despiu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, e afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouvindo Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta-te o poço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Oh, glória! Aleluia! Então, o tema de hoje é providência no deserto. Glória a Deus, aleluia, eu recebo, meu Deus, a providência hoje. Primeira coisa que eu quero dizer é sobre o versículo 10, que vai falar que Sara vai pedir a Abraão: deita fora o menino. Mas uma coisa que eu quero dizer hoje é que Sara teve a ideia, e porque Deus tinha prometido que Abraão teria uma grande nação. Mas Sara, não acreditando, como a gente já falou nos devocionais passados, ela vai e manda Abraão deitar-se com a egípcia, com a serva dela, Agar, para ter um filho, para poder granjear, ter nações, porque ela já tinha saído dos costumes da mulher. Toda mulher precisa ter certas coisas para gerar um filho, certos, como é que eu posso dizer, tem que seguir certas coisas para ter um filho, o seu corpo ainda tem que estar fértil. Mas eu não acredito nisso, porque a gente vai ver o próprio exemplo dela com 90 anos gerando. E Abraão com 99 gerando. Mas hoje em dia, e naquela época também, era muito contado isso, que não poderia gerar. Uma idade que eu vejo assim, hoje em dia, que gera mais ou menos, tô falando de hoje em dia, que o médico põe esse limite é até os 40 anos de gerar, 39, 40 anos. E ali cessa. Tem, em alguns casos, quando chega em 30 anos já não consegue engravidar mais. Mas depende da fé de cada um, né? Verdade? Porque quando Deus quiser que você gere, que você dê fruto, não importa a sua idade. Ele vai fazer você gerar frutos, porque é a ordem dele. Mas uma coisa que eu quero dizer é que Sara, não acreditando na palavra de Deus, que ela seria mãe de nação e que Abraão seria pai de nações, ela vai dar Agar para se deitar com Abraão. E nisso vai nascer Ismael, nesse relacionamento com Agar e Abraão. E ela vai ter essa ideia. Mas só que aqui na frente, quando nasce Isaque, ela vai dizer para Abraão: despede ela. Aí o que eu quero te dizer com isso é o quê? Que ela não suportou a ideia que ela teve. Se você
inventou, se eu e você inventamos um problema, aprenda a conviver com ele. Porque o Senhor já te deu uma posição, o Senhor já te deu uma ordem, o Senhor já te deu o que iria acontecer. Mas quando a gente toma a frente, a gente tem que tomar a frente da situação, sendo que Deus já determinou o que era, mas às vezes a gente pensa que Deus precisa de ajuda para fazer certas coisas, mas Ele não precisa de ajuda para fazer algumas coisas. Tem coisas que Deus ordena e Ele vai fazer. Não importa quando vai ser, não importa que horas vai ser, não importa quantos anos vai demorar, mas se Deus prometeu, Ele vai fazer. E o que ela faz? Simplesmente ela fala, lança fora. Às vezes a gente não tem a mente, vamos solucionar o problema. Vamos dar um jeito nesse problema que eu mesmo resolvi. E às vezes eu ponho nas mãos do Senhor, nas costas do Senhor e falo assim, Senhor, resolve aí pra mim. Mas só que ao certo, quem teria que resolver era eu. Porque fui eu que fiz o problema. Porque fui eu que ocasionei o problema. Porque foi por minha causa que o problema surgiu. Mas só que um filho não é um problema. Um filho é uma solução. É uma herança. Mas acredito eu que ela estava temerosa naquele momento. Que será que Ismael vai herdar alguma coisa? Será que Isaac vai herdar alguma coisa? Se Ismael estiver aí, porque Ismael é o primogênito. Pelo certo, Ismael que teria que receber. Mas se ela parasse para analisar, ela não teria que se preocupar que mesmo que a herança financeira fosse para Ismael, ele sendo primogênito, Isaac tem a herança de Deus. Porque Deus vai dizer que ela seria mãe de nações e Abraão seria pai de nações. E eles dois geraram Isaac. Isaac, então, ele teria de Deus a herança do eterno. O que é melhor? Ter uma herança financeira que, se você não souber administrar, uma hora vai acabar? Ou ter a herança do eterno que vem para você e não acaba? Só acaba se você mesmo lançar lá fora. Mas enquanto você estiver obedecendo, a herança vai continuar chegando nas tuas mãos todos os dias. E ela não teria que se preocupar com a herança de nada. Mas às vezes a gente pensa muito nos bens materiais. Às vezes a gente pensa, o que será que vai acontecer? Fulano veio primeiro que eu, ele que vai receber todas as honrarias. Mas às vezes o Senhor quer te exaltar. Mas você está, às vezes, se posicionando, eu e você estamos se posicionando para ajudar Deus, para ver se a herança vai chegar mais rápido às nossas mãos. Então vamos parar para analisar isso. E vai acontecer que até mesmo Deus vai falar, Abraão, não te importe, faça o que a sua esposa quer, o que Sara quer. Pode deixar ele, porque eu farei uma grande nação de Ismael. Então o Senhor vai decretar ali que aquela sentença, então ela tem que dar glória a Deus, porque Deus ainda concordou com aquela situação. Mas se Deus não quisesse, se Deus falasse, não, agora você vai conviver com esse problema, porque você criou, então você vai continuar com Ismael aí crescendo. Você vai ter que ver com seus olhos a herança chegar até a mão de Ismael. Mas graças a Deus que ela não teve que ver isso. Então, irmãos, vamos parar para analisar isso, que se nós não aprendermos a esperar com paciência no Senhor, a esperar o Senhor realizar aquilo que Ele tem para fazer, a gente tomar a frente da situação e fazer o que nós quiséssemos, que nós queremos, aí Deus vai cobrar de nós mesmos. O Senhor vai falar assim, agora convive com esse probleminha aí, até eu voltar para te buscar, para poder você aprender que eu que tô à frente da situação, que eu que tomo as decisões, que eu que tomo as atitudes. Aí vai acontecer que Abraão acorda de madrugada, nem espera amanhecer nem nada. Acorda de madrugada, pega um odre de água, pega pão e vai dali botar no ombro do menino e vai despir eles. Vai mandar eles ir embora, obviamente. E consumida toda a água do odre, quando é tipo uma garrafa de água, naquela época, mas era de couro, era um negócio de couro meio triangular, e vai acabar a água como se fosse a garrafa. Então vai acabar a água da garrafa, que é a água do odre, e H vai lançar o menino de uma das árvores, vai botar o menino ali de uma
uma das árvores daquele local onde eles pararam. Era Berseba, se eu não me engano. Berseba. E vai deixar ele lá e vai falar, deu uma distância de um tiro de arco. Eu não sei quanto que é equivalente um tiro de arco, mas eu acredito que seja mais de 1 metro mais ou menos, porque quando você dá pressão no arco, a flecha vai longe. Então eu acredito que mais de 1 metro de distância, mais de 2 metros de distância. E ela vai falar que não veja o menino morrer. Mas só que ela pegou e chorou. H chorou. E acredito eu que o menino estava orando, mas a Bíblia não diz que o menino estava orando. Mas ela me informa que Deus ouviu a voz do menino. E aí que eu quero chegar nesse ponto. Providência no deserto. E nisso ele vai falar assim, Deus vai falar pra H e pro menino, ó, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, Deus ouviu a voz do menino. E vai entrar provisão, e vai ter providência. E dele farei uma grande nação. E ela abriu os olhos e enxergou o poço de água, porque Deus fez ter providência no deserto. E eu profetizo na sua vida que nesse deserto que você está passando vai ter providência. Por quê? Porque Deus esperou eles chegarem no deserto para ter providência. Porque acredito eu, e eu creio que você vai entrar nesse mesmo foco, é que se chegar essa providência no meio da floresta, vamos botar assim, Jardim do Éden. Deus vai falar assim, ó, vou enviar uma providência aí no meio do Jardim do Éden. Tudo bem, mas para analisar comigo. No Jardim do Éden tem árvores frutíferas, tem água, tem cachoeira. Esse que é o exemplo que eu quero dar. Um lugar que já tem tudo. Então, obviamente, se Deus, a gente pensando assim na nossa mente, se Deus proveu ou não, ali já tem fruto, ali já tem água. Mas vamos parar para analisar. No meio do deserto, onde só tem terra seca, onde só tem montanhas de areia, não tem água em lugar nenhum, só tem aquele cactozinho já seco, nem no cacto tem água nenhuma por dentro. E naquele lugar o Senhor enviar água, a gente vai parar para pensar, poxa, Deus faz um milagre mesmo. Então, eu quero te deixar isso e eu quero que, se você puder, se você tiver condições aí na sua casa, ouve o louvor que é Providência no Deserto, Elian Oliveira, que vai dizer assim, ora que eu te ouço, ouço e atendo, atendo e faço e surpreendo, surpreendo a terra me escuta, faço o teu deserto um grande rio sem cair chuva, contempla a vitória é certa, certa pra quem busca, busca e espera, teu futuro é grande porque eu tenho pra você, providência no deserto. Providência no deserto, providência no deserto. Esse é só um trechinho do louvor, mas você possa ouvir aí, Elian Oliveira, Providência, porque fala da história de Agar e Ismael. Então que você possa crer que Deus vai enviar providência. Se você pegou um problema, se você fez o problema, tenta resolvê-lo, não lança fora não. Resolva o problema. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti derrame o seu rosto e te dê a paz. O Senhor tem o melhor para sua vida. Ele quer ver você crescer e prosperar. Um beijo e até o próximo vídeo.